Oi, gente! Eu sou a Rafa Cabral e aqui a gente fala sobre confeitaria e empreendedorismo. E eu te ajudo a crescer o seu negócio de doces e a aumentar as suas vendas. E hoje eu estou trazendo um dos vídeos mais pedidos da vida, ensinando como calcular o preço de venda dos ovos de Páscoa. Eu sei que muita gente tem dificuldade com isso, me pediram demais. Então aqui estou, eu vou fazer um aulão completo ensinando passo a passo como precificar os seus ovos de Páscoa. Então, se você tá com dificuldade, se é a sua primeira Páscoa, ou se não é, e mesmo assim você tem dificuldade em calcular o preço de venda dos ovos, assiste esse vídeo até o final. E se você já gostou do tema do vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo, porque me ajuda muito no crescimento do canal. Compartilhe o vídeo com todo mundo, porque eu tenho certeza de que pode ajudar muita gente. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho que fica aqui embaixo, porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas para você ganhar dinheiro vendendo seus doces, e assim você não perde nada. Bora pro vídeo então. Eu já aviso de antemão que esse vídeo vai ser longo, eu vou falar pra caramba mesmo, porque tem muita informação, tem muito detalhe. E aí sempre tem aquele povo chato, que ai, você fala demais, ai, que vídeo demorado. Olha, se você é esse tipo de pessoa apressadinha que não tem paciência de aprender nada, já pode ir embora, já pode fechar o vídeo, tá? Mas se você quer aprender, então fica aí até o final que eu te garanto que vai valer a pena. Para fazer esse vídeo, eu vou usar a minha planilha de precificação. Eu já disponibilizei ela gratuitamente aqui no canal. Quem me acompanha há mais tempo já usa essa planilha, sabe que ela é maravilhosa, que ela facilita muito a vida. E aqui eu também vou usar a planilha para mostrar para vocês o cálculo. Você pode fazer o download dessa planilha gratuitamente. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você tem que fazer um cadastrinho, coloca seu nome, seu e-mail. Aí você vai receber um e-mail de confirmação e depois vai poder fazer o download da planilha. Informações importantes. Essa planilha, ela está hospedada no Google Drive. E quando você for baixar, você tem de fato que fazer o download para o seu computador ou para o seu celular. Não fica lá solicitando autorização para editar a planilha. Porque, gente, a minha caixa de e-mail fica lotada, porque cada vez que alguém solicita autorização, eu recebo uma notificação. Então, assim, a minha caixa de e-mail fica lotada de solicitação para editar e eu não respondo ninguém, porque não é para ninguém editar a planilha. Você tem que fazer o download para o seu computador, para o seu celular, e aí sim você vai poder editar. Então, não fique solicitando autorização. Outra coisa importante, quando você abrir a planilha pela primeira vez aqui no Excel, vai abrir uma abinha aqui em cima, uma aba amarela, e nela vai ter um botão escrito habilitar edição. Você tem que clicar nesse botão, senão você não vai conseguir editar a planilha, tá? Eu recebo dúvidas sobre isso todos os dias da minha vida, então assim, já tô avisando para esclarecer tudo bonitinho. Bom, para quem já usa essa planilha, é a mesma, gente, mas eu fiz algumas mudanças aqui. Uma delas é que eu coloquei as embalagens aqui, ó, no final do cálculo. Tá até aqui ainda com o valor da embalagem. Deixa eu tirar, porque a gente vai calcular depois. Peraí. Então, eu coloquei a embalagem aqui no final do cálculo. Quem usa a planilha antiga sabe que eu costumo colocar a embalagem antes de calcular as porcentagens, que vocês já vão ver. Por quê, né? Muita gente me pergunta, mas por que você calcula, por exemplo, mão de obra em cima da embalagem, sendo que a gente compra pronta? A gente compra pronta até a página 2, porque assim, tá, você vai na loja e você compra uma caixa pronta. Quantas vezes na sua vida você não comprou aquelas caixinhas desmontadas que são mais baratas e aí você teve que montar uma por uma? Você teve que cortar a fitinha, fazer lacinho, colocar etiqueta um por um. Gente, tudo isso é mão de obra, dá trabalho. Por isso que geralmente eu coloco sim, faço o cálculo em cima, inclusive considerando a embalagem. Aqui eu tirei a embalagem, vou colocar no final, porque geralmente as embalagens de ovos de Páscoa costumam ser mais caras, né? Principalmente se a gente tá falando de ovos de colher, as caixas estão bem caras. Então, assim, se a gente for calcular a porcentagem em cima de uma embalagem muito cara, nosso preço vai subir demais, entendeu? E aí fica difícil. Por isso eu coloquei aqui, mas quem quiser usar a planilha antiga e colocar a embalagem antes,
Eu aqui vou usar o exemplo de um ovo de casca recheada, que muita gente chama de casca trufada. Deixa eu mostrar uma foto para quem não sabe o que é. Ó, isso daqui é um ovo de casca recheada, trufada, enfim. É esse ovo que tem recheio, mais uma camada de chocolate por cima. Por que que eu resolvi calcular com esse tipo de ovo? Porque eu acho mais chato de fazer o cálculo com ele do que com o ovo de colher. O ovo de colher é bem mais simples, tá? E aí, seguindo essa lógica que eu vou ensinar para vocês aqui, vocês conseguem calcular qualquer coisa. Em primeiro lugar, a gente precisa cadastrar os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso ovo. Aqui eu vou dar o exemplo de um ovo feito com chocolate ao leite, chocolate nobre, né? Recheado com creme de maracujá, que eu já ensinei aqui no canal, e eu vou deixar o link aqui desse vídeo. É um recheio maravilhoso. E aí eu vou usar aqui como base para o nosso cálculo, tá bom? A primeira coisa, essa é outra dúvida muito recorrente, a gente tem que vir nessa aba aqui, preços, ingredientes, para cadastrar os nossos ingredientes, colocar o preço deles. Não adianta você querer vir aqui e digitar direto o ingrediente sem cadastrar na outra aba, porque não vai dar certo. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. É um ingrediente que eu não tenha cadastrado na minha lista. Sei lá, creme de avelã. Vou digitar direto aqui. Tá vendo que aparece uma mensagem de erro? Então, não dá certo. Então, a primeira coisa é colocar aqui. Aqui já tem uma listinha que eu deixei de alguns ingredientes mais importantes. E eu já tenho aqui cadastrado os ingredientes que eu usei para esse recheio. Deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Olha só, leite condensado. Geralmente a gente compra o leite condensado na latinha ou na caixinha com 395 gramas. Agora tem aquelas latinhas com 405, né? Mas eu vou deixar 395. Então, aqui a gente coloca o ingrediente, a quantidade da embalagem e o preço que a gente pagou nessa embalagem. Então, aqui tem o leite condensado. Ele vem com 395 gramas. Você não coloca letras, tá? Só números. E eu tô pagando R$4,50 no leite condensado, que inclusive está pela hora da morte, né? Eu sei que tem gente que tá aí pagando 6, 7 reais no leite condensado. Dá vontade de chorar, né? Enfim. Mesma coisa, creme de leite. Cadê o creme de leite aqui? Ó, vem 200 gramas na embalagem, que é uma caixinha, e eu tô pagando R$3. Uma coisa super importante, a gente sempre tem que colocar a mesma unidade de medida. Por exemplo, aqui um exemplo legal, chocolate, que a gente compra em embalagem de 1, 2 quilos. Eu coloquei aqui o chocolate ao leite, que eu compro geralmente, em embalagem de 2 quilos. Por que eu coloquei 2.000? Porque 2 quilos é igual a 2.000 gramas. Não adianta nada eu colocar aqui em quilos, se geralmente na minha receita eu uso em gramas, tá? Aqui tem uma tabelinha pra gente fazer essa conversão. Então aqui, ó, quantidade em gramas e quantidade em ml. Aqui você pode colocar a quantidade em quilos. Então, a minha embalagem vem com 2 quilos de chocolate. Eu coloco aqui e já converte para mim, dá 2.000 gramas, entendeu? Então a gente sempre tem que usar a mesma unidade de medida. Então eu tenho aqui 2.000, que são 2.000 gramas igual a 2 quilos, e eu pago R$50. A mesma coisa acontece com o leite, por exemplo, a gente compra a embalagem de 1 litro. 1 litro é igual a 1.000 ml. A mesma coisa, eu posso colocar aqui, ó. Posso colocar aqui 1 e vai me dar que é igual a 1.000 ml, tá? E aí você vai ter que cadastrar um por um os ingredientes que você vai usar na receita. Aqui eu já tenho todos que eu vou usar para essa receita. Então agora vamos calcular de fato o custo do nosso ovo. Eu vou começar fazendo os ingredientes do recheio, tá? Eu escrevi aqui recheio de maracujá. Vou pôr ovo recheado maracujá, para ficar mais fácil da gente identificar. Vamos começar listando os ingredientes. Então, ó, eu venho na setinha, ou então eu posso digitar mesmo. Se já tiver cadastrado aqui, ele vai aparecer. Vou mostrar as duas formas. Leite condensado. Tá vendo que aparece? Ou então eu posso vir aqui, ó, e selecionar creme de leite. Tem a lista de todos os ingredientes usados. Creme de leite. Leite condensado eu uso quanto? 395 gramas, que é igual a uma lata. Já aparece aqui, R$4,50. Creme de leite eu uso 200 gramas, R$3. Eu vou usar também leite
Eu uso 200 ml de leite. E uso também o suco de maracujá, que eu tô considerando o suco de garrafinha, aquele concentrado, tá? Que eu vou usar 150 ml. Então aqui, ó, o valor do meu recheio é de R$ 10,76. Aqui ele sempre vai somar o custo dos ingredientes. Mas para fazer um ovo, eu não preciso só do recheio, eu preciso também do chocolate. Então vamos lá. E tem, acho que essa é a parte mais chatinha de se calcular o preço de um ovo de Páscoa, é a parte que mais confunde as pessoas. Por quê? Aqui eu quero fazer um ovo com peso final de 350 gramas. Então, meu ovo vai ter a casca recheada, são duas metades, e juntas elas completam 350 gramas. Essa é uma dúvida muito recorrente também. A gente vende o ovo pelo peso final dele, não pelo tamanho da forminha em que a gente fez, tá? Para que o meu ovo tenha o peso final de 350 gramas, já com o recheio, eu vou fazer as cascas de chocolate na forma de tamanho 250 gramas. Sim, você sempre vai fazer em um tamanho menor. Isso também é válido para os ovos de colher, tá? Eu não sei se é todo mundo que trabalha assim, gente, mas eu sempre fiz dessa forma. Fiz muitos testes ao longo desses meus anos trabalhando com ovos de Páscoa e o peso sempre vai ser maior do que o tamanho da forminha. Então, se eu quero que meu ovo de casca recheada tenha 500 gramas, eu vou fazer ele na forma de 350. Se eu quero que tenha 350 gramas, eu vou fazer na forma de 250. No fim, até acaba ultrapassando um pouco o peso, tá? Mas assim, é melhor sobrar do que faltar, né? Não dá pra você vender um ovo como 350 gramas e ele ter só 300 gramas. E aí, outra informação importante. O número da forminha, o tamanho da forminha, não significa o peso da casca de chocolate. Nossa, Rafa, mas como assim? Olha só, se eu tô fazendo a minha casca na forma de 250 gramas, ela não vai ter 125 gramas, né? Cada uma deveria ter 125, mas não tem. Eu já fiz uns testes, pesei, e fazendo o ovo naquela forma de 3 partes da BWB com silicone, na forminha de 250 gramas, o ovo fica com mais ou menos 62, 65 gramas. Uma casca, uma banda de ovo, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição o peso de cada uma das forminhas, tá? Se você fizer na forma de 250 gramas, tem um peso. Se você fizer na de 350, tem outro, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, para que vocês possam se basear na hora de fazer um cálculo ou saber quanto chocolate você vai precisar. Então, olha só, eu vou abrir aqui o bloco de notas para fazer umas anotações, fica mais fácil da gente visualizar, certo? Aqui eu já escrevi. Eu quero que o peso final do meu ovo seja de 350 gramas. Então, nós vamos usar duas cascas feitas nas forminhas de 250 gramas. Cada casca pesa aproximadamente 62, eu deixei 65 gramas, tá? Então, se nós temos duas cascas, a gente vai ter 65 vezes 2, certo? E isso é igual a 130 gramas de chocolate. Só que depois da casca vem o recheio por cima, a gente tem mais uma camada ainda de chocolate para arrematar o nosso ovo, né? Para fechar o ovo, não fica o recheio exposto, não é igual um ovo de colher. Eu vou calcular aqui mais ou menos uns 70 gramas para finalizar o ovo. É uma coisa aproximada, tá, gente? Considerando 70 gramas já para as duas cascas, então seria mais ou menos 35 gramas para cada uma. Isso aqui é só para a gente ter uma noção mesmo. No total, a gente tem 70 gramas mais os 130 gramas de chocolate. Nós vamos usar 200 gramas de chocolate para fazer um ovo completo, né? Duas metades de casca recheada. Certo? Espero que esteja indo tudo bem até aqui. Então, usamos 200 gramas de chocolate para um ovo. Duas metades. Eu quero que o peso final do meu ovo seja de 350 gramas, lembra? Então, eu vou fazer 350 gramas menos os 200 gramas de chocolate, que eu já sei que eu vou usar. E aí, gente, pode ser que passe, né? Ai, 200, não é 200 gramas, pode ser um pouco a mais, mas é só pra gente ter uma noção mesmo, para conseguir padronizar as coisas. Então, faltam 150 gramas
para que o ovo tenha 350. E esses 150 gramas serão de recheio. Mas eu vou dar uma arredondada, gente, para a gente ter uma margem de erro. Então, eu vou deixar aqui 180 gramas de recheio, mais ou menos. E isso considerando as duas bandas dos ovos, né? As duas metades. É engraçado falar banda, mas enfim, banda, metade, que seja. Isso são 90 gramas para cada banda de ovo. O rendimento do meu recheio, rendimento do recheio de maracujá é de 800 gramas. Eu dou essa informação no vídeo em que eu ensino a fazer o recheio. Sempre que eu ensino cremes e recheios, eu falo o rendimento em gramas, para que vocês tenham essa noção. Se você não tem essa informação, se está fazendo uma outra receita, você tem que testar, você tem que fazer o recheio aí para saber qual é o rendimento dele, né? Eu quero saber quantas bandas de ovo, quantas metades a gente consegue fazer com uma receita desse recheio. Então, eu vou dividir 800 por 90, lembra? Que cada banda leva 90 gramas de recheio. Vou fazer aqui 800 dividido por 90. A gente consegue fazer 8 bandas, 8, quase 9, né? Mas eu vou deixar 8, porque não dá para fazer 8 bandas e meia. Então, vou deixar aqui. A gente consegue fazer 8 bandas de ovo. E isso significa 4 ovos inteiros, concordam? 4 ovos fechados, cada um com 2 metades, tá? Então, com uma receita de recheio, a gente consegue fazer 4 ovos. E aí, vocês lembram que para fazer um ovo, eu preciso de 200 gramas de chocolate. Quanto de chocolate eu vou precisar para fazer 4 ovos inteiros? É importante a gente fazer esse cálculo, porque nessa quantidade de recheio que a gente calculou, a gente vai conseguir fazer 4 ovos inteiros. Então, eu não posso colocar aqui a quantidade de chocolate que eu uso para um ovo, senão meu custo vai ficar todo errado. Se em um ovo eu uso 200 gramas, eu vou fazer 200 vezes 4 para saber quanto de chocolate eu vou precisar. Eu preciso de 800 gramas de chocolate. Aqui eu estou considerando chocolate nobre ao leite, tá? Faz aí com chocolate branco, ou chocolate meio amargo. O chocolate branco geralmente é o mais caro. Então, eu vou colocar aqui chocolate ao leite. Eu vou precisar de 800 gramas de chocolate. E esse chocolate vai me custar R$20 nessa receita. Eu sei que muita gente vai falar, ai, que chocolate barato, mas, gente, eu juro que é esse preço que eu pago mesmo no chocolate ao leite, tá? Eu compro um pacote de 2 quilos e é isso daqui. Você tem que colocar o quanto você paga no seu chocolate. Provavelmente é mais caro, dependendo de onde você mora, mas aqui em São Paulo é isso mesmo que eu pago. Então, sabemos que o valor total de ingredientes da nossa receita é de R$30,76. Se você estiver usando algum outro ingrediente, por exemplo, micrio, né, que é a manteiga de cacau que a gente usa para fazer a temperagem, você tem que colocar aqui também, até porque micrio não é uma coisa tão barata, tá? Mesmo usando pouca quantidade, faz diferença. Então, você precisa contabilizar nos seus custos, ok? O rendimento, a gente sabe que é de 4 ovos. Ovos inteiros, né? Não vou colocar aqui as bandas, as metades dos ovos, porque vai ficar mais confuso para o nosso cálculo. Coloca os ovos inteiros. Se você estiver fazendo ovo de colher também, você vai colocar a quantidade de ovos que você consegue fazer com esses ingredientes aqui. Sabemos, então, que cada ovo completo me custa R$ 7,69, só de ingredientes. No final, a gente vai acrescentar as embalagens. Aqui nós temos algumas porcentagens, eu já vou explicar cada uma. Vocês vão ver que eu mexi aqui em relação à planilha original, né? Já vou explicar. Então, nós temos custo por unidade. Aqui, eu coloco 25% para gastos incalculáveis. São aquelas coisas que a gente tem mais dificuldade de calcular, que são luz, água, gás, detergente, etc. E na planilha original, isso daqui é 20%. Rafa, por que você mudou? Porque, geralmente, para trabalhar com chocolate, a gente gasta mais água, mais detergente, né? Então, eu aumentei um pouquinho. E também porque as coisas estão cada vez mais caras, né, gente? Tá difícil. Então, aqui, ó. Coloquei 25%. Rafa, eu não quero que seja 25%, eu quero que seja os 20% da planilha original. Ou você pode usar a planilha original, ou então você vai mudar aqui, ó. Quando você clica em cima, tá vendo que aqui aparece essa fórmula? Aqui tá escrito 0,25. Isso é igual a 25%. Rafa, eu quero que seja 20%, então eu vou apagar o 25 e eu vou colocar um 0. E aí mudou, tá vendo? Que mudou o valor?
tá? Se você quiser mudar, é só fazer isso. Ah, eu quero que seja 30%. Então, eu vou colocar aqui 0,3, que é igual a 30%, tá? Você coloca aí de acordo com o que você quiser fazer. Eu vou deixar 25%, acho que é um valor bem ok. 25%, e as porcentagens são em relação ao custo de ingredientes, tá bom, gente? Então, R$ 7,69 são de custos incalculáveis. Aqui eu também coloco 7% para utensílios e futuros reparos. Ah, preciso comprar um utensílio novo, alguma coisa quebrou, tem que fazer reparo, eu deixo esse valor destinado para isso. Então, temos R$ 2,15, que representa 7% desses R$ 30,76. Mão de obra. Na planilha original também, eu geralmente coloco 40% de mão de obra. E deixa eu explicar para vocês uma coisa. Isso daqui é um cálculo bem simplificado. Na verdade, para calcular o custo de mão de obra, a gente tem que calcular o quanto custa a nossa hora de trabalho, calcular o quanto a gente gasta de tempo para fazer determinada receita, mas assim, é um cálculo chato. Né? Por isso aqui eu coloco essa porcentagem para ser simplificado. No meu curso, o Manual do Brownie de Sucesso, tem uma planilha hiper, mega completa para calcular direitinho, né, o custo certinho da sua mão de obra, baseado no salário que você vai ganhar, dá para calcular até encargos sociais, FGTS, esse tipo de coisa. Lá tem uma planilha bem mais complexa e super completa, né? Tem no meu curso, eu ensino, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar, mas essa planilha aqui é uma versão simplificada, tá? Não dá para eu trazer para cá um cálculo mega enorme e complexo, porque eu sei que não vai rolar, entende? Então, aqui eu coloco uma porcentagem para representar a mão de obra. Geralmente, na planilha original também, aqui essa porcentagem é de 40% do custo da receita. Por que aqui eu mudei para 60%? Porque, gente, quem trabalha com chocolate sabe que é perrengue, né? Temperagem, a gente sofre, a gente tem que trabalhar de madrugada, a louça é muito mais chata de lavar, tem que lavar tudo com água quente. É um negócio chatinho. Então, eu aumentei. Rafa, eu quero mudar, eu quero colocar os 40%. É a mesma coisa, você vai clicar aqui em cima e aqui, ó, vai aparecer 0,6, que é igual a 60%. E aí, se eu quero mudar, eu faço o quê? Eu clico aqui e eu vou apagar esse 6, eu vou colocar 4 para ficar 40%, tá? Ó, tá vendo que mudou? Ou eu vou colocar 5 para ficar 50%. Eu vou deixar o 0,6 mesmo, eu quero 60%. O lucro também é outra coisa que eu mudei. Geralmente eu coloco 100% de lucro. Mas, gente, a Páscoa é o momento da gente ganhar dinheiro, né? Que as pessoas estão dispostas a pagar. Então eu coloquei aqui 150% de lucro. Dá até pra colocar uns 200, dá pra aumentar isso daqui, tá? Se você quiser deixar só 100, tudo bem. Pra mudar é a mesma coisa. Clico em cima, aqui tá 1,5. Isso é igual a 150%. Eu quero deixar 100%. Eu venho aqui, apago, deixo só 1, mas vou deixar 150 mesmo. E agora nós vamos calcular a embalagem, que também é uma coisa meio chatinha. Para embalar um ovo trufado, recheado, a gente precisa de papel chumbo. A gente embala cada uma das metades em papel chumbo. Geralmente a gente usa também aquele... como fala? Aquele suporte para o ovo ficar em pezinho, sabe? E aí a gente fecha com um outro papel bonito, um celofane, tem aqueles papéis temáticos. Hoje em dia tem aquele saquinho que vem pronto, né, para ovo de Páscoa. E a gente arremata com uma fita. Ah, e se você usa etiquetas, você tem que calcular também as suas etiquetas. A sacola é uma coisa importante também, tá? Eu vou incluir aqui no cálculo uma sacola de craft pra gente colocar o nosso ovo, porque a gente não entrega o ovo sem sacola pro cliente, né? Geralmente não deveria, pelo menos. Então vamos calcular certinho o que a gente vai precisar. Eu vi aqui que uma embalagem com 40 unidades de papel chumbo, aquele papel chumbo mais simples mesmo, prateadinho, que parece um papel alumínio. Tem uns estampados mais bonitos, aí são mais caros, né? Aqui eu vou fazer o mais básico mesmo. Então, ó, eu vi que uma embalagem com 40 unidades, daquelas folhas grandes, com 50 centímetros, sai por R$23. Eu vou dividir por 40, porque vem 40 folhas na embalagem. Então, cada folha custa 57 centavos. Com uma folha grande, eu consigo embalar aí uns 5, 6 ovos desse tamanho, tá? Ovos não, bandas, né? Metades. Eu consigo embalar umas 5, 6 metades de ovo na forma de 250 gramas. Então, eu vou dividir isso daqui por 5.
Então a embalagem de cada uma das bandinhas me custa 11 centavos. Aqui eu tenho 8 bandas de ovo. Lembra que eu tenho 4 ovos inteiros? Então eu tenho 8 bandas. Então eu vou multiplicar isso daqui por 8 para saber. Me custa 92 centavos o papel chumbo. Então vou escrever aqui. 92 centavos. Tá, e a gente tem também o suporte para ovo, então. Quem não sabe o que é um negocinho que vai embaixo, assim, que faz o ovo cair em pé. Vem até naqueles ovinhos de supermercado mesmo. Eu vi aqui que uma embalagem com 10 unidades custa mais ou menos R$ 4,50. Então, vou jogar aqui. R$ 4,50 dividido por 10. Cada um custa 45 centavos, a gente vai precisar de 4. Então, nosso gasto com o suporte vai ser de R$ 1,80. E, gente, isso aqui não é obrigatório, porque nem todo mundo usa esse suporte, né? Tem gente que gosta de deixar o ovo redondinho, por exemplo. Eu, quando embalava meus ovos em tecido, eu sempre deixava eles redondinhos mesmo, sem esse suporte. Mas aí é um exemplo só, né? O celofane para embalagem. Eu tô considerando aqui aquele saco. Agora você encontra um saco meio triangular, assim, estampadinho, bonitinho, para embalar os ovos. Você pode colocar aqui, então você tem infinitas possibilidades para embalar ovos. Tem celofane, que é um pouco mais barato, e tem sacos estampadinhos, tem papéis de todos os tipos. Então, eu vi aqui que uma embalagem com 25 unidades desse saco custa R$ 24,00. Então, deixa eu jogar aqui. 24 dividido por 25, que é quanto vem no pacote, cada um custa 96 centavos. E a gente vai usar 4, porque a gente só precisa de uma embalagem para cada ovo inteiro, né? Então, nosso gasto vai ser de R$ 3,84. R$ 3,84. Fita, eu tô considerando aqui aquela fita que já vem pronta, sabe? Que a gente só puxa e já faz um laço, porque é mais fácil da gente calcular. Se você comprar o rolo de fita de cetim, por exemplo, tem que ver quanto vem no rolo, quanto você pagou e quanto você vai usar, né? Tem que medir quanto você usa para fazer um laço. Eu vi que uma embalagem com 10 fitas custa R$ 3,99, mais ou menos, né? Tem umas que são bem mais caras. Então, ó, cada uma custa por volta de 40 centavos. A gente vai usar 4, então nós vamos gastar R$ 1,59, eu vou pôr R$ 1,60. R$ 1,60. E aí, uma sacola, né? Tô considerando aqui uma sacola craft de tamanho médio, daquelas lisas mesmo. Eu vi que custa R$ 45,00 uma embalagem com 50 unidades dessa sacola média. Lógico que se você comprar sacola maior, sai mais caro, né? Aí tem sacola estampadinha, sacola coloridinha, cada uma vai ter um preço. Aqui é só pra gente ter uma média, gente. Então, R$ 45,00 dividido por 50 sacolas, cada uma sai 90 centavos. A gente vai precisar de 4 aqui, porque nós vamos embalar 4 ovos. Então, a sacola sai em R$ 3,60. Lembra que se você colocar etiquetas, tags, etc., tudo tem que calcular, tá? Não tenham preguiça. Então, isso aqui é o que a gente vai gastar com embalagem. Eu vou somar tudo agora. Temos 92 centavos do papel chumbo, R$ 1,80 do suporte, mais R$ 3,84 do celofane, plástico para embalar, enfim, mais R$ 1,60 da fita e mais R$ 3,60 da sacola. Nosso gasto com embalagem foi R$ 11,76. Vou colocar R$ 11,80, vai. Então, a gente descobre aqui, ele já faz o cálculo automático, que o preço de venda ideal para o nosso ovo recheado de 350 gramas é de R$ 29,25. R$ 30, vai. Eu, particularmente, acho isso daqui muito barato, tá? Eu não venderia um ovo desse por menos de R$ 50. Mas aí, gente, eu sei, tem pessoas nas mais variadas regiões e também isso daqui é baseado no que eu gastei, né? Tenho certeza de que em cidades do interior é mais caro, né? Principalmente chocolate, leite condensado, esse tipo de coisa. Aqui eu sei que eu pago um preço super ok. Então, por isso que eu digo, você não pode ter preguiça, você tem que fazer o cálculo baseado na sua realidade, no quanto você gasta. Outra informação importante, o preço não é só feito calculando, você tem que fazer uma análise de mercado. Aqui deu que eu posso vender por R$ 30, mas todo mundo na minha região vende por 50. E aí? Então, você vai vender por 50, né? Você não tem que ser a pessoa que vende mais barato,
tá? E outra, aqui deu R$ 30, mas na minha região o pessoal vende por 25. Aí você tem que analisar, né? Vale a pena eu vender mais caro? Vale a pena abaixar um pouco? E eu não sou muito a favor de abaixar preço, tá, gente? Acho que a gente tem que se manter fiel, mas aqui eu joguei as porcentagens mais para cima. Então a gente tem uma certa margem aí para abaixar se for necessário. Mas saibam que o preço, a análise de mercado também faz parte da formação de preço. Lógico que se eu faço meu ovo com chocolate nobre, a minha vizinha faz com cobertura fracionada. Eu não vou vender o meu pelo mesmo preço que o dela, né? Isso é óbvio, porque eu gasto mais, eu tenho mais trabalho, porque eu tenho que fazer temperagem, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso daqui é algo que vai te dar uma base, é muito importante que você saiba exatamente quais são os seus gastos. E eu acho que esse cálculo vai ajudar muito vocês. E aí, gente, a lógica pro ovo de colher é a mesma, tá? Você vai considerar a casca e o recheio. E a diferença é que no ovo de colher não vai uma camada de chocolate para fechar depois. Então você só considera o chocolate, o peso da casca mesmo. E aí vai ver o quanto de recheio precisa, vai colocar a embalagem. A embalagem do ovo de colher geralmente é mais cara, né? Mas é a mesma lógica. Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar o peso de cada casca, né? Feitos deixar os tamanhos das formas, tal, para vocês saberem. E também vai ter o link para que você faça o download dessa planilha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.